Fala pessoal, vamos falar sobre divisão com números decimais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui alguns casos e vocês vão aplicar essas formas, esses métodos para fazer esses casos, tá bom? Então, aqui, ó, o primeiro caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui, ó, um número fácil de dividir, tá? Que a gente sempre vai saber o resultado, porque o problema não é a divisão em si, mas sim saber dividir os números, né? Repara que aqui ó, eu tenho 0,6 dividindo 36. Então, quando eu não consigo enxergar rapidamente o resultado dessa divisão, eu primeiro transformo em fração. Boto assim, ó, 36 sobre 0,6, certo? Aí, aqui vem o seguinte. Eu vou olhar sempre para o número decimal e ver quantas casas tem. Quantas casas decimais. Então, aqui, ó, eu tenho uma casa decimal. Isso significa que eu tenho que multiplicar por alguém que tem apenas um zero, que é quem? O 10. Então, vezes 10 no numerador. E em cima, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo valor de baixo, vezes 10 no denominador. Então, na fração, a parte da frente aqui vai para o numerador e a parte depois, assim, ó, vem ser o denominador, certo? Então, aqui eu vou ter 360 sobre 6. Isso aqui vai dar 60. Essa fração é a mesma coisa que essa divisão aqui. É a mesma coisa que eu escrever esse 36 dividido por 0,6, que é a mesma coisa que eu escrever esse 360 para 6, tá? Então, dá no mesmo. Esse é o primeiro caso. Vamos pensar aqui no segundo caso. No segundo caso, eu vou ter um segundo caso bem simples. O primeiro caso é o seguinte: o primeiro caso simples, né, vai ser assim, 3,6 dividido por 0,6, certo? Então, eu vou colocar o numerador, vai ser o primeiro número, e o denominador, que vai ser o segundo número, certo? Essa divisão aqui é bem tranquila, porque toda vez que eu tenho divisão com a mesma quantidade de casa decimal, né? Repara que aqui você tem uma casa e aqui você tem uma casa, é só fazer a divisão normalmente, esquecendo da vírgula. Aqui seria 0,6. Como não existe o número 0,6, né? O que eu escrevo? Escrevo só 6, certo? Essa divisão aqui vai dar 6. Se houvesse mais números depois da vírgula, se fosse 0,36 dividido por 0,06, o que iria acontecer? A mesma coisa. Quando eu montasse a fração, eu ia acabar ter o mesmo efeito. Quando eu montar a fração aqui, ó, 0,36 dividido por 0,06, o efeito vai ser o mesmo. Porque eu tenho quantas casas decimais em cima? Duas casas decimais e duas casas decimais embaixo. Então aqui ficaria 36, porque eu não vou escrever 0,36, sobre 6, porque eu não vou escrever 0,06, que também vai dar quanto? 6, certo? Então esse aqui é o segundo caso, quando as casas decimais são iguais em cima e embaixo. Terceiro caso, para pagar os outros aqui, eu vou ter aqui o seguinte: eu vou ter dois números decimais, certo? O primeiro número decimal com casas decimais diferentes do segundo número decimal, certo? Então, agora repara, eu tenho duas casas decimais e uma casa decimal. Eles não se enquadram em nenhum dos casos que nós vimos anteriormente. Bom, primeiro que eu vou fazer é escrever na forma de fração. 0,36 sobre 0,6, certo? Para fazer essa divisão, eu vou contar a casa decimal de quem tem a maior quantidade de casas. Por exemplo, aqui eu tenho duas casas. Então, se eu tenho duas casas, significa que eu tenho que multiplicar por 100, certo? E aqui embaixo significa que eu tenho que multiplicar por 100 também,
certo? O que vai ocorrer? O que vai ocorrer é o seguinte, vai ficar 36 dividido por 60, certo? Aí agora nós vamos trabalhar essa divisão aqui também. Ou também você pode pensar o seguinte, se é 0,36 sobre 0,6, você pode pensar que como aqui tem duas casas decimais, para a gente cair naquele segundo caso, basta eu completar a casa decimal do 6 aqui, ó. Não é 0,6? 0,6 é a mesma coisa que 0,60. Aí eu esqueço aqui as vírgulas e venho para cá. Isso aqui fica igual ao caso que a gente acabou de ver. Agora, como é que eu faço essa divisão de 360, perdão, já estou pensando lá na frente, de 36 por 60. Então, repara o seguinte, o 36 ele não divide o 60. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é acrescentar um zero, vírgula, certo? E aqui acrescentar um zero, ok? Agora eu sei que 360 divide 60. Quanto que dá 360 dividido por 60? 6. 6 vezes 60, 360. Isso aqui vai dar resto zero. Ou seja, essa divisão é 0,6, certo? O que eu também quero trazer para vocês é o seguinte, se eu pegasse esse 36 aqui, ó, e fosse simplificando, e esse 60 também, se eu simplificasse ambos por 6, ó, simplifica. Isso aqui vai dar 6 sobre 10. Eu chego no mesmo valor. Então, outra forma de fazer esse tipo de fração e essa divisão é você simplificar ela. Depois que você tira a vírgula, depois que você transforma na fração, você vê que não dá uma divisão com o número inteiro, quociente, você vai simplificando ela até você achar um valor fácil de fazer. Valeu? Então, essas são umas dicas aí bem interessantes para fazer divisão com números de fração, com divisão com números decimais. Espero que tenha ajudado. E fique com Deus e até a próxima. Valeu!